Vamos lá, continuação. Essa parte tem o tema Fome na casa do pão. Aleluia. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que Deus não existe ou Ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem, ou Ele não se importa com o nosso sofrimento. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições está correta. Deus permite que a raça humana escolha as consequências da rebelião, mas sem violar nosso livre arbítrio. Ele está sempre presente, trabalhando na história. Ele está sempre presente, trabalhando sem violar nosso livre hábito, Senhor. A história guiando-nos em direção e resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Aleluia. Se você analisar, nós falamos da história de Esté, e aqui a gente vai para a história de Ruth. O que Ruth tinha quando ela saiu lá da terra que ela se encontrava? Ela casou com o filho de Noemi, mas o marido de Noemi morreu. Os 2 filhos de Noemi morreu, que era casado com as 2 noras, e voltando para as suas terras, ela falou para as 2 noras: voltem para a casa dos seus parentes, dos seus pais, porque eu não tenho nada para vocês e eu também não posso ter nenhum filho mais para que casem contigo. Uma foi embora por causa dos seus parentes, mas a Ruth ficou. Ela disse: vive o meu Deus, como eu não te deixarei. E aí foi as duas desamparadas, porque agora as duas, uma era só uma que era viúva, né? Agora são 2 mulheres viúvas, e naquela época sabemos que ser viúva não tinha muita solução. Era só aperto, luto, desgosto. Não tinha lei para amparar a viúva, não. Elas eram sustentadas pelas misericórdia. Mas, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, então Ruth não abandonou a sua sogra. E ela passou a mendigar, ela passou a rodear as terras de Boaz, né? Aquelas plantações, porque Boaz era um homem muito poderoso, muito rico. Ele tinha muita riqueza. Ela começou a passear por aquelas terras e as espigas que iam caindo, que não servia para Boaz, para sua colheita, ela ia pegando e levava para casa. Teve um certo dia que Noemi perguntou: minha filha, onde você encontrou isso? Que tinha fome. A casa do pão, mas existia fome. A fome tão grande que ela se espantou. De onde você trouxe isso? E ela passou a ter esse hábito de passear pelas terras de Boaz para que ela pudesse sobreviver, ela e a sua sogra. E um belo dia Boaz viu Ruth, se engraçou, né? E disse para os seus jornaleiros, seus trabalhadores, permitisse que eles fossem deixando no caminho para que ela fosse colhendo para levar para casa as espigas boas. E a sua sogra profetizou na vida de Ruth, e isso certamente aconteceu. Boaz, ele se engraçou por Ruth e ele se casou com ela. E de pedinte, de desamparada, viúva e desamparada, ela passou a ser uma mulher poderosa, uma mulher rica. Mas foi de qualquer jeito que ela se tornou uma grande mulher virtuosa e rica ainda, casada com o homem mais poderoso daquela época, que era Boaz? Não. Ela plantou.
E aí, irmão, ela plantou o quê? Se ela estava na miséria, ela só tinha sogra faminta, ela só tinha miséria, título de viúva. O que ela tinha? O que ela plantou? Ah, você não sabe? Ela plantou o bem, ela plantou o amor. Porque aquela mulher, a sogra, ela não tinha como requerer seus bens, porque naquela época não podia, tinha que ter um intercessor. E ela não podia requerer seus bens que ela tinha deixado para trás. Então, Ruth teve compaixão da sogra e disse que ela não largaria, ela deixou sua própria família para ajudar a sogra. E ali, naquele momento, foi ali que começou a plantação de Ruth. A plantação do que ela plantou? Ela não tinha o que plantar, ela não tinha o que colher. Ela não tinha nada, só tinha vida. E aí, começou a plantar o amor para aquela mulher que estava em mais condições, mais desfavoráveis do que ela, porque Ruth já era jovem, Noemi já era velha. Tinha essa questão da velhice, que quando se é jovem se trabalha dia e noite, se conquista. E quando se está velho a gente sabe que é só ai, ui, nada mais. Você está entendendo o percurso da história? Ela começou a plantar o amor. E foi desse amor que ela abraçou. Uma linda história de amor. Porque além do homem ser virtuoso, o homem era rico, poderoso. E ainda se casou, passou a ser patroa, dona. Mas no início ela começou a visitar aquelas terras como pedinte, como mendiga. Porque ela colhia aquelas espigazinhas para dar para a sogra e para ela, para que elas não morressem. Foi assim que ela conquistou. Mas com a ajuda de Deus. Porque Deus ele estava olhando desde aquele momento que ela se compadeceu daquela senhora, daquela mulher desamparada. Deus começou a olhar para a vida de Ruth. Foi ali que ele começou a escrever uma nova história. Vamos passar para o outro áudio, porque este aqui já vai estar bem longo. Se você gostou da mensagem, envie essa mensagem para alguém. Certamente você vai encontrar Ruth ou Noemi. Amém?